Oi, pessoal, Rafa Bolos e vem comigo aprender esse delicioso recheio de brigadeiro branco. Gente, olha que incrível. E quando o seu recheio tá no ponto correto, o mais importante, o plástico filme nem gruda no seu recheio, tá? Olha que cremosidade, que recheio lindo, super lisinho. A receita de hoje é esse recheio de brigadeiro branco. Para começar aqui, eu vou colocar um leite condensado. E de preferência, gente, a leite condensado de boa qualidade, tá? Que tem uma porcentagem de gordura maior, de 6 a 8%. Por quê? Porque assim seu recheio vai ficar mais cremoso e menos tempo no fogo, tá bom? Vou colocar aqui duas caixinhas de creme de leite. Vou dar uma misturada aqui, ó, nesses ingredientes. Por enquanto é só isso. É o leite, um leite condensado e 2 cremes de leite, tá? Essa é a minha medida padrão para uma receita de recheio. Liguei o fogo aí, tá? Lembrando que fogo sempre médio para alto, nunca baixo. Vou sempre mexendo lateral e fundo do meu recheio, tá? Para não grudar, para não formar aquela rapazinha no fundo da panela e deixar o meu recheio escuro, tá? Por quê? Porque eu quero o meu recheio, é um recheio de chocolate branco, né? Então, eu quero o meu recheio bem clarinho. Então, eu vou ter muita atenção aí para não deixar ele queimar. Então, mexa sempre lateral e fundo, tá? Para o seu recheio não agarrar. Outro ponto importante é esse recheio, pessoal. Esse recheio e todos os recheios que eu faço aqui não tem necessidade de colocar manteiga, tá? A gordura aí do creme de leite já é o suficiente. Outra dica muito importante para vocês quando for fazer algum recheio, pessoal, é comprar essa espátula de silicone que ela facilita muito, tá? Na hora de mexer o seu recheio, porque ela mexe bastante assim o fundo da panela, tá? Evita de agarrar. Então, uma dica também é essa espátula de silicone que é muito boa, tá? Meu recheio começou a ferver e a borbulhar. Eu vou ter uma atençãozinha, tá? Com esse recheio, porque como eu falei, o recheio de brigadeiro branco, ele não pode ficar com a coloração escura, tá? Ele tem que ficar com a coloração mais clara. Vou mexendo aí para não deixar empelotar também o meu recheio. Vamos deixar a textura desse recheio aí bem lisinha. Então, sempre os movimentos que eu faço são esses, tá, gente? Lateral e fundo, faço sempre os mesmos movimentos. Ó, esse recheio aqui, essa quantidade de recheio que eu tô fazendo aqui, ele vai chegar numa massa de 15, esse recheio pode chegar a pesar até um bolo de 1,5 kg, tá? Até um bolo de 1,5 kg a 2 quilos, tá? Com essa receita eu consigo fazer numa forma de 15, no aro 15, tá? Com a minha massa pão de ló. Então, dependendo do bolo, eu consigo até um bolo de 2 quilos. Com essa base de recheio. Ó, vou mexendo aí bem direitinho, tá? E vou sempre olhando aí o ponto. Por quê? Eu vou colocar chocolate branco nesse recheio. Porém, gente, eu não gosto de colocar o chocolate já no começo da receita. Porque como esse recheio ainda vai ficar muito tempo no fogo, tá? Eu não quero perder a consistência desse chocolate branco. Então, o chocolate branco tem o ponto certinho, né? Tem a hora certinha que eu gosto de colocar. Então, acompanha o vídeo aí que vocês vão ver direitinho qual o momento exato que eu coloco o meu recheio, tá? A única hora, eu só abaixo o meu fogo pro fogo baixo, caso às vezes esteja queimando o meu dedinho, porque às vezes eu coloco, como sempre eu coloco no fogo médio para alto, às vezes esquenta muito e aí eu começo a queimar o dedinho. Aí eu pego nessa hora, se estiver queimando, eu abaixo um pouquinho o fogo, tá? Mas caso contrário, não. É sempre no médio para alto. Assim facilita muito o meu tempo e a minha produção, fazendo com que o recheio fique menos tempo no fogo, né? Então, automaticamente vai terminar bem mais rápido, né? Vai agilizar bem a minha produção. Essa base desse recheio também eu utilizo para fazer
recheio de biscoito Oreo, você pode fazer essa base branca e depois colocar biscoito Oreo, que fica... Você quebra o biscoito Oreo e coloca no recheio depois de frio, fica incrível. Essa base de recheio de brigadeiro branco também eu utilizo para fazer o meu recheio de maracujá, tá? Olha o ponto que eu coloco aí, 50 gramas de chocolate branco. É quando o recheio já tá quase no ponto. Percebam aí que ele já tá bem grosso, tá? Bem firme, já tá quase no ponto. E que aí eu coloco 50 gramas de chocolate, tá? Você pode estar utilizando tanto o fracionado quanto o nobre. O nobre vai deixar um gostinho ainda melhor, tá? Então, assim, se você for utilizar um fracionado, utilize um fracionado de boa qualidade, como, por exemplo, eu utilizo muito o da Harold, né? Eu gosto muito da Harold, tem o da, acho que é Cical também, que fala, que é muito bom. Eu gosto muito desses dois. E aí eu vou fazendo o teste da colher, que é o morrinho, né? Quando eu coloco um pouquinho do recheio em cima e ele não se mistura, tá? Vamos percebendo aí que eu vou fazendo o teste. Como eu falei pra vocês, essa base de brigadeiro, de recheio de brigadeiro branco, serve pra vários outros recheios, tá bom? O meu mousse, o meu recheio de maracujá também, eu faço primeiro essa base branca e depois eu venho com a pastinha, né, com a redução de maracujá. O recheio de biscoito Oreo também eu faço assim, tá? Fica incrível, gente. Essa base para biscoito Oreo fica perfeita, perfeita. Logo, logo eu quero ver se eu trago a receitinha pra vocês também, que aqui é um sucesso. O pessoal ama, ama, ama esse recheio. E aí, mexendo o meu recheio, continuo mexendo direitinho, ó. Já viu que ele encorpou mais ainda. Pra recheio de bolo, gente, eu até puxo a espátula no meio aí, mas não é o ponto Moisés, tá? Ó, coloquei o morrinho aí, tá vendo? Tá no ponto correto, tá? Ponto Moisés que a gente fala é pra brigadeiro de enrolar e não pra brigadeiro de recheio, tá bom? Então, ó, olha como o nosso creme aí, nosso recheio tá bem lisinho, bem brilhoso. Você viu que eu passei a espátula e levemente se mistura. Então, tá no ponto correto, tá? Às vezes eu gosto de desligar o fogo e continuar a mexer só para dar mais brilho no recheio, tá? Desligo agora, vou levar aqui para uma vasilha, plástico, filmes sempre em contato, tá? E assim, transfira o recheio para a vasilha ainda quente, para não formar película, tá? E logo em seguida já aplica aí o plástico filme bem rentezinho ao recheio e é só deixar ele esfriar aqui por no mínimo 3 horas e já vai estar pronto para você montar o seu bolo, prensar o seu bolinho, tá? E fica incrível, gente, maravilhoso. Top, top, top. E não fica enjoativo, tá bom? Se gostou, já me segue aqui.